A paz do Senhor, amada igreja, a todos os internautas que nesta noite estão nos ouvindo, que Deus os abençoe ricamente. Podemos assentar? Muito obrigado. Quero convidar a todos para que abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Estarei falando sobre o tema da mensagem: Conquistando as Promessas. Quantos de nós temos promessas de Deus e muitas vezes desanimamos em lutar por promessas? E Deus tem promessas maravilhosas. Números capítulo 14. Aliás, eu falei Números, mas é Josué, irmãos. Desculpa. Josué capítulo 14. No versículo 6 até o versículo 13. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Na idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. Eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos, agora desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidade há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué os abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrão em herança. Observam os irmãos que ele estava exigindo de Josué uma herança que Deus havia lhe prometido há 45 anos. Eu confesso aos irmãos que eu não teria tanta paciência para esperar. Quando alguém promete alguma coisa, a gente logo vai cobrar no próximo encontro. Mas Calebe estava exigindo algo que Deus tinha dito a Moisés. Calebe foi fiel
exigiu de Moisés: dê a Calebe por herança a terra, porque ele foi fiel na sua conduta. Com 12 espias que Deus tinha ordenado a Moisés que enviasse a Canaã para espiar a terra, eu fico imaginando que entre esses 12, quando estavam de regresso, 10 deles vinham desanimando a Josué e a Calebe. Imaginem vocês pelo caminho quanto não falou esses 10 homens na orelha de Josué e Calebe, desanimando-os. Mas Calebe tinha um propósito em seu coração, foi o que ele disse: esse propósito estava no meu coração, em servir ao Senhor. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Ele foi fiel, esta promessa ele recebeu. O que eu chamo a atenção para que os irmãos não desanimem: se Deus lhe prometeu algo, e tem promessas na Bíblia para mim e para você, Deus é poderoso para cumprir com aquilo que ele prometeu. Ele estava com 85 anos e ele disse: ainda estou forte, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. O que eu acho interessante, irmãos, na exigência de Calebe, é que ele mostrou a Josué: eu quero um monte onde estão os gigantes, filhos de Anak. Tamanha era a confiança dele em Deus, que ele não temeu. Josué, esse local ainda não foi conquistado, mas Deus me deu força, estou pronto a lutar por esse monte, e eu quero, porque Deus me prometeu, e eu quero este lugar. Eu não tenho medo dos gigantes, eu quero este monte, o Monte Hebrom, onde habitam os filhos de Anak. Terra boa, Deus prometeu e eu quero. Maravilha, né, irmãos? Agora Deus me fez lembrar uma passagem quando eu tinha meus 20 anos de idade. Eu estava na casa de um obreiro na cidade de Santa Ernestina. Não sei se alguém conhece aqui, o pastor Levi conhece. E o obreiro ali me convidou, que eu estava dirigindo a cidade de Taquaritinga. O obreiro me convidou para eu participar do trabalho dele em Santa Ernestina, para que eu fosse ali pregar. Eu era solteiro na época, não era diácono, porque naquele tempo o meu pastor não consagrava solteiro a diácono. Eu tinha que esperar até casar, ainda não namorava nem a minha esposa que está ali. Eu era solteiro e nem diácono não era, estava dirigindo a cidade de Taquaritinga. Mas eu também tinha promessas de Deus pela palavra. Eu lia, eu sabia que Deus tinha promessas em minha vida, e não tinha pressa nem tão pouco de encontrar uma namorada. Nunca tinha namorado na minha vida e já estava dirigindo um trabalho. Aí o obreiro lá me levou para pregar naquela cidade, irmãos. Quantos daqui naquele tempo ainda não tinham nascido? E aquele ano, irmãos, era o final da Copa do Mundo, em que o Brasil estava na final. Não me lembro com quem, porque faz muito tempo e eu também não assistia, não podia ter televisão. E eu lembro que a cidade estava um deserto, irmãos. Eu fui. Com quem foi a final, irmãos? Brasil aquele ano? Em 1970, com a Itália.
Brasil e Itália, e eu sou descendente de italiano, brasileiro, descendente de italiano, não me importava, irmãos, para isso de jeito nenhum. Ai de mim, se eu me voltasse para uma televisão, estaria disciplinado imediatamente. O que eu achei interessante, que quando eu estava lendo aqui, falando com os irmãos, eu cheguei bem cedo na casa do obreiro que estava ali. Ele me convidou para almoçar e o culto era na parte da tarde. E nós fomos orar, irmãos, na sala, eu e ele, dobramos o joelho e ficamos lá orando. E até que a esposa fizesse o almoço, e oramos bastante, não me lembro quanto tempo, mas ficamos orando. E ao levantarmos, nós fomos até os fundos da casa dele e assentamos no terraço, até que se aprontava o almoço. E quando ali eu levantei a minha cabeça e vi uma bicicleta pendurada, aí eu perguntei, porque eu vi que o irmão tinha um carro e uma bicicleta pendurada. Eu falei: pastor, por que essa bicicleta está pendurada aí? Ele disse: você sabe, irmão Darcy, eu, quando estava evangelizando essa cidade, eu não tinha uma condução para evangelizar. Eu pedi para Jesus uma bicicleta e Jesus me deu essa bicicleta. Mas como Ele também me deu agora um carro, então eu pendurei a bicicleta, porque eu não posso vender e nem dar para ninguém, porque eu pedi e Ele cumpriu com aquilo que Ele me deu. Eu achei interessante, irmãos. Ele guardou firme aquilo que ele pediu para o Senhor. E Josué tinha no seu coração aquilo, irmãos. Deus me prometeu, eu vou lutar para possuir, eu vou batalhar até eu conseguir. E se você encontrar um gigante, como é que vai fazer? E você sabe, irmãos, que nós encontraremos gigantes pela frente. Abra lá em Lucas, no capítulo 4. Eu quero mostrar para você um fato interessante, até que nós possamos chegar a uma conclusão na conquista da promessa de Deus. Lucas 4, no versículo 5, 6 e o 7. Todos já sabem, decora essa passagem, mas preste muita atenção. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. É uma promessa ou não é, irmãos? Em obreiros, é uma promessa tentadora. Aí você me pergunta: mas Satanás tem poder para fazer isso que está escrito? Deus lhe deu essa autorização para fazer. Olha o que ele fez: levou Jesus para um alto monte e mostrou-lhe num momento, num piscar de olhos, Satanás mostrou toda a glória deste mundo. Ele mostrou, irmãos, os nossos dias atuais para Jesus, com toda a glória que nós vivemos. Deus lhe deu autoridade para isso, para mostrar para Jesus tudo isso, irmãos. E Jesus viu, num momento, ele viu toda a glória do mundo. Será que você resistiria? Satanás disse: Jesus, se tu me adorares, tudo isso eu te darei. É uma promessa tentadora. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Jesus, Ele estava olhando para mim e para você naquele momento. Se eu ceder, esses pastores que estão aqui assentados não terão vitória em suas vidas. Esta igreja não terá vitória.
ele também sabia que se ele cedesse, toda a humanidade estaria na perdição. Mas a tentação, ela continua, irmãos. Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Você já parou para pensar que este mundo está entregue a Satanás? Aí eu fico imaginando, mas será que é real e verdadeiro isso, pastor Levi? É verdadeiro. Jesus não retrucou. Satanás tinha em suas mãos todo o poderio, irmãos, todo o poderio. Mas na cruz ele foi derrotado. Na cruz Jesus não deixou Satanás prevalecer. Está escrito no Evangelho de João, irmãos, quando nos últimos dias Jesus chama os discípulos e diz: não posso mais falar convosco, porque o príncipe deste mundo se aproxima, e ele não tem nada em mim, ele não achou pecado em mim. Vamos. E ele foi até a cruz. Paulo diz: o Deus deste século. Quem que é o príncipe desse mundo? E quem é o Deus deste século? Satanás. Então Satanás tinha em suas mãos poderes, mas como ele conseguiu? Quem lhe deu esse poder? É complicado, irmãos? Não é complicado. Você sabe quem deu esse poder a Satanás? O próprio homem que deu esse poder a ele. Porque quando Deus chamou Adão, ou criou Adão, ele disse: tudo será dominado por ti, tudo está sob o seu domínio. É verdade isso ou não é, irmãos? Todo esse globo terrestre estava seguro pela poderio que Deus tinha outorgado a Adão. Mas quando Adão e Eva pecaram, Satanás, por usurpação, tomou esse poder de Adão, que ele não tinha direito. Aí você me pergunta: mas como é que pode ser isto? É difícil, irmãos, mas pode. Aconteceu. E quando Deus chama Adão e Eva para fazer um acerto, que Deus tinha dito: no dia em que tocares na árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Eu digo para vocês, irmãos, naquele momento foi um momento difícil. Ele já começa a jogar a culpa em Eva. Eva joga a culpa na serpente, mas Deus amaldiçoa a vida desse casal pela desobediência, porque Deus sabia que estava agora um casal perdido, e havia a multiplicação na face do globo terrestre, e esta raça humana estaria perdida. Mas Deus diz a Adão: dá-lhe uma promessa. Capítulo 3, verso 15 de Gênesis: que da semente da mulher haveria de nascer um que pisaria a cabeça da serpente. Vocês estão observando, irmãos, a dificuldade em que Deus se colocou na situação da queda do ser humano? Ele disse a Adão: da semente da mulher vai nascer um. Por que, irmãos? Semente do homem não teria jeito. Não pensem vocês que o casal, tendo um filho, aquele filho teria condições de dar a salvação à raça humana. Semente do homem não teria condições. Você vê a situação de nós, o homem, irmãos, o homem. Porque Paulo diz: a mulher foi tentada, ela caiu, mas o homem não foi tentado por Satanás. O homem caiu por decisão própria.
Então o homem tem maior culpa e alguém joga a culpa maior na mulher. Mas nós homens, nós machos, somos maiores culpados, porque nós tínhamos o poder em nossas mãos e nós outorgamos esses poderes a Satanás a dominar todo o globo terrestre. Eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos: mas como é que pode agora então, se nós que caímos não temos condições de nossa semente nos resgatar? Vocês sabem o que é resgate, irmão? Irmã, você sabe o que é um resgate? O resgate é eu pagar alguma coisa que me pertence, é eu pagar para ter de volta. É, não é, pastor Levi? É eu pagar alguma coisa que eu tenho. Como é que pode ser isso, irmãos? O resgate é isso. O que foi que Jesus fez? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, veio resgatar o que se havia perdido. Quem é que se perdeu? Jesus vai pagar o preço para quem? Para Deus? Não, Senhor. É a justiça de Deus que assim exige, irmãos. É a justiça de Deus que assim exige. No capítulo 25 de Levítico, nós temos ali algo interessante sobre o resgate. O resgatador e o vingador também. Jesus, além de resgatar, ele veio vingar. Como é que pode ser isso? Deus disse: um parente próximo tem condições para fazer isso, para resgatar. Se eu perder uma propriedade, como está lá em Levítico, na lei, se alguém da família, o chefe da família, perdesse uma propriedade, um parente próximo, um filho próximo a ele, poderia comprar aquela propriedade e dar de volta. Mas como é que o homem não poderia fazer então esse resgate? De jeito nenhum, porque o homem deixou de ser agora um parente próximo de Deus. Quando Deus criou o ser humano, Ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. Olha bem, irmãos, então só Deus poderia pagar o preço daquilo que o homem perdeu. O homem perdeu, mas Deus disse: a semente da mulher nascerá um que fará o resgate, e este um sou eu. A promessa de Deus no Velho Testamento era esta, irmãos, de que o Filho de Deus nasceria da semente da mulher. Lá nos evangelhos de Mateus e Lucas, nós encontramos que o anjo desceu, encontrou-se com Maria, lembrando-se os irmãos da promessa de Deus, que da semente da mulher. O Senhor disse a Maria, Maria se preocupada e disse: mas como isto pode ser? Eu não conheço o varão. Mas o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e tu conceberás. Veio de Deus, do trono de Deus, Deus desceu e habitou entre nós. E Satanás sabia perfeitamente quem era Jesus, irmãos, para lhe prometer toda a glória do mundo. E eu te pergunto: será que você também não está recebendo ofertas aí do mundo? Ofertas tentadoras, ofertas que podem lhe trazer problemas para a sua vida espiritual? Pode ou não pode, irmãos? Você muitas vezes no negócio, o atacadista muitas vezes chega para o varejista com negócios atrapalhados, ocultando alguma coisa, e assim vai fazendo negócio. Eu sei que aqui em Limeira não tem atacadista que faz esse tipo de coisa, mas pode receber tentação, oferecer certo produto com engano para o varejista. O varejista, por sua vez, ele tem os seus funcionários e começa a incentivar o empregado a mentir sobre o produto, a qualidade do produto,
E são ofertas, irmãos, tentadoras, com ambição pelo poder financeiro. Vocês querem ver coisas, irmãos, que me deixam eu arrepiado, preocupado, irmãos? São com obreiros que se envolvem com política, mas não é pecado obreiros se envolver com política, porque política é a ciência de governar, e governar muito bem, com sabedoria, com muita honestidade. Vocês estão lembrados que Daniel, ele foi observado a vida de Daniel, e Daniel era um político, era ministro, e toda a classe do império ficava observando Daniel. Esse homem está nos atrapalhando, esse homem não quer fazer negócio conosco. Daniel era justo, Daniel era reto, era uma pessoa que temia a Deus. Uma vez eu me candidatei a vereador, eu falei para o pastor Levi ainda hoje na casa dele, que eu me arrependi, mas eu já estava lá e não tinha como eu sair mais. Falei, eu não posso abandonar agora, mas já que está, fica. Pouca campanha eu fiz ou nada quase eu fiz, porque eu queria desistir, porque quando eu entrei lá dentro, irmãos, mas foi para mim uma decepção. Só eu de evangélico, e a reunião, irmãos, a gente ouvia coisas, era de arrepiar. Isso não é o meu princípio. Eu falei, eu não posso sair agora, mas eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Não preciso disso, irmãos. São promessas que eu não preciso batalhar para me adquirir alguma coisa nesta vida, não. Deus dá automaticamente, irmãos. Bens materiais vêm na vida do cristão, sem precisar com que ele faça barganha com quem quer que seja. Há pouco tempo um obreiro lá em Jabuticabal, ele chegou para mim e disse, pastor Darcy, eu precisava ouvir uns conselhos do irmão sobre política. Até hoje ele não me procurou ainda, irmãos, mas está tendo dificuldade. Se tivesse me procurado antes, tinha dado uns conselhos, mas não me procurou. Está tendo dificuldade, irmãos, está tendo dificuldades. Por quê, irmãos? Se nós não andarmos pela retidão da palavra de Deus, Satanás vai começar a oferecer muita coisa para nós, irmãos. Isto fala alto dentro do coração do ser humano, essas tentações de ambição financeira, e que nos leva à perdição eterna. Ter bens materiais, mas é muito bom. Deus quer usar cristãos com bens materiais, como tem usado muitas vezes o ímpio para abençoar até o crente com seus bens materiais. Isso nada é pecado, irmãos, mas tem que ser feito com retidão. Satanás prometeu a Jesus toda a glória do mundo, mas Jesus ficou calado e disse, eu só me curvo diante de meu Pai que está nos céus. Aleluia. Eu quero pedir para você, a partir desse momento, faça como Josué. Se você ainda não alcançou aquilo que você espera, se Deus lhe prometeu, não desanime. A promessa de Deus é rica e poderosa. Deus quer te abençoar, mas não desanime. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero encerrar a minha palavra agradecendo os cuidados do pastor Levi com a minha família. Muitas vezes nem ele sabe, mas Deus às vezes o usa para que eu também seja abençoado, abençoando a minha família, os meus filhos, os seus filhos, porque os irmãos não sabem, esse homem aqui tem sido usado muito por Deus na cidade de Jabuticabal. Pastor Levi, eu ouvi muitos obreiros em Jabuticabal dizer, nós éramos felizes e não sabíamos
vem falar para mim, porque ele sabe que eu vou falar para ele. Você entendeu? Muitos deles, irmãos, não é um só não, viu? Porque eles me respeitam muito lá em Jaboticabal, eles me consideram, eles chegam em mim e dizem: pastor Darcy, nós éramos felizes e não sabíamos, porque este homem foi abençoado por Deus naquela região, e por ele Deus tem abençoado muita gente. O trabalho em Jaboticabal, irmãos, cresceu na gestão ali do pastor Levi. Deus fez crescer aquele trabalho. Eu, irmãos, nasci praticamente dentro da Assembleia de Deus de Madureira, mas depois de algum tempo eu vim trabalhar com o pastor Levi. Eu conheci o trabalho da Madureira em Jaboticabal e conheci o trabalho da missão em Jaboticabal também. Cresceram juntos. Eu vi o sofrimento de uma e de outra. A da missão que mais sofreu, irmãos, em toda a gestão de todos os pastores que passaram ali. Mas quando chegou o pastor Levi é que foi dado o arranque para que a obra crescesse, e Deus assim tem abençoado. Vocês podem ter certeza de que o campo de Limeira está crescendo mais e mais, porque este homem, Deus lhe deu visão para o crescimento da obra. Vocês podem ter certeza disso, do que o que eu estou falando é promessa de Deus para esta igreja, para esses obreiros, fazer com que vocês cresçam a cada dia mais, e sejam abençoados em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Não tenha medo do gigante, que Josué até disse para Calebe, e orou por ele e o abençoou: assim seja feito como tu queres, aquilo que Deus lhe prometeu seja feito. E Calebe venceu o gigante, irmãos, que Deus lhe deu a vitória. Se alguém tem gigante em sua vida, lembre-se, faça como Calebe: em nome do Senhor eu vou vencer. Meu Deus, meu Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, a tua bênção sobre a vida desta igreja, deste ministério. Pai eterno, eu sei que tu tens grandes bênçãos a dar ainda a esta igreja. O Senhor vai enriquecer os teus servos maravilhosamente. Eu sei que as tuas promessas, Senhor, não falham, ela permanece para sempre. Senhor, como tu prometeste a Calebe a herança, e ele adquiriu. Senhor, assim como Jesus venceu e nos deu a vitória, e nos deu, Senhor, o direito de sermos participantes da sua glória e co-herdeiros com ele. Meu Deus bendito, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos. Senhor, que a vida de cada obreiro seja mais e mais fortalecida, cheia da sua graça, Senhor, o poder do Espírito Santo na vida de cada um dos teus filhos, que eles possam vencer, alcançar, ó Deus, a promessa maravilhosa. Deus, que cada obreiro que tem a sua responsabilidade como dirigente das congregações, que eles sintam essa responsabilidade, Senhor, como líder da congregação, e possam ser o exemplo, Senhor, para os fiéis. Meu Deus, eu te peço e lhe agradeço, Senhor, desde já, crendo na sua promessa na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, irmão Darcy, pela cooperação. Poder sentar no instante.